pela palavra do missionário Paulo, a investirmos no reino. E este é o desafio da igreja. Aliás, vivemos sob grandes desafios. E nós precisamos abraçá-los, sabendo que aquele que nos chamou é o Deus que nos capacita e que nos leva adiante. E que nos honra, fazendo com que aquilo que nós desempenhamos no reino dele seja frutífero e abençoado e abençoador. Só para esclarecer um pouquinho, eu sei que você ouviu algumas palavras aqui, ou alguns termos que talvez não lhe é muito comum. Por exemplo, Paulo falou da APMT. A APMT é a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É uma agência missionária da igreja que se preocupa principalmente com povos não alcançados, ou etnias que não sejam brasileiras. Aí pode ser índio, pode ser em outros países do mundo. E, então, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, ela tem esta missão de ir até lugares com seus missionários, em lugares que ainda, principalmente lugares não alcançados pelo Evangelho. Você ouviu o termo reformado. Paulo disse que na Geórgia não tem nenhuma igreja reformada. Ele não vai mexer com construção civil, gente. Não é isso. Igreja reformada é igreja que veio da reforma protestante, com teologia e doutrina da reforma protestante. Nós somos uma igreja fruto da reforma protestante. Então, só para familiarizar você com alguns termos e ficar a dica aqui para o missionário para ele explicar quando ele falar. Que bom que você veio celebrar conosco. A gente costuma dizer que as portas e o coração da igreja estarão sempre abertas para todos que queiram celebrar e congregar e adorar o Senhor conosco. E nós fomos chamados para isso, para declarar que o nosso Deus, conforme lá em Isaías 6, conforme em Apocalipse capítulo 4, nosso Deus é santo, santo, santo. E na sua santidade, na sua grandeza, Ele olha para nós, nos vê limitados, mas Ele nos ama a si mesmo. E Ele te ama a si mesmo. Vamos ficar de pé e vamos celebrar o Senhor? Se você trouxe seu dízimo e a sua oferta, você tem a oportunidade agora de participar do culto entregando os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor. Pode ser aqui no gasofilaço, pode ser por meio do QR Code ou do Pix. Aí atrás nos bancos você tem aí informações para você também ser um ofertante, um dizimista. E nosso desejo é que você possa servir ao Senhor, como nós aprendemos agora há pouco na escola dominical, com os recursos que Deus tem te dado. Honre ao Senhor com os teus bens, é o que a Bíblia diz. Vamos celebrar o nosso Deus com alegria. Santo, santo é o Senhor. Santo, santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro. Cante e declare. Santo é teu nome em todo lugar, é tudo querer de graça e paz, tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és, santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quero que há de vir. Deus da glória, és tão digno,
Santo é o nome dele em todo lugar, aqui, aonde você estiver, porque aonde nós estamos, o Senhor também está. E mais do que isso, é nós lembrarmos que Ele não só está, mas Ele realiza coisas grandiosas por mim e por você. E Ele faz isso porque Ele nos ama. Ele nos ama de maneira extraordinária. Ele nos amou de tal maneira. Foram as palavras de Jesus. Deus nos amou de tal maneira, ou seja, de maneira extraordinária. Foi um ousado amor, um impressionante amor, o amor de Deus por nós. Antes de eu falar, vou cantar
destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. A parábola das 100 ovelhas que Jesus contou, ele fala do amor de Deus. Ele fala que quando uma ovelha se perde, o Senhor fará tudo por amor a esta ovelha, para resgatá-la, para trazê-la de volta, para que ela sinta o seu amor. E para ele não importa se ele deixar as 99 guardadinhas lá no aprisco. Se for necessário, ele sairá à busca desta única ovelha que tomou rumos diferentes. Eu não sei se você já parou, ou se alguma vez na sua vida você já pensou nisso. Por que que Deus me ama? Eu não sou nada. Eu nem mereço ser amado por Deus. Eu me conheço, eu sei como que eu sou ruim, como que meu coração é mau. Como que eu posso explicar isso? Ah, mas o amor de Deus não se explica, se experimenta. E Ele te ama. E mesmo sendo você, Ele derrama um amor profundo na sua vida. É isso que nós vamos cantar agora. O amor de Deus é derramado em pessoas como eu, pecadoras, falhas. É derramado em seu coração, sobre você. Por mais que você não se ache merecedor. Aliás, se você não se acha merecedor do amor de Deus, você está no caminho certo, porque ninguém merece. Mas Ele nos ama a si mesmo. Ele vai atrás de nós, Ele vai nos alcançar, sendo nós aquela ovelha que dá umas fugidas da presença dEle. Ele nos acolhe, nos chama de volta e diz: você é meu, eu te amei,
Vamos cantar? Graça sobre graça recebi, e da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação. Me alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de sobre graça recebi, e na plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus, viva e poderosa salvação. Alcançou na escuridão, todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal,
chamar aqui as crianças para vir aqui à frente, nós vamos orar com elas e por elas. Como nós costumamos dizer, nós oramos pelas nossas crianças que vão para um espaço adequado para que elas ouçam a palavra do Senhor. Cuidado para não cair, cuidado para não cair, cuidado para não cair. Isso, cuidado para não cair. Até o Alexandre fazer um púlpito bem firme aqui para nós, a gente vai ficar com isso aqui, né, Alexandre? Cuidado para não cair esse. Nós oramos pelas crianças para que elas vão a um espaço onde elas serão ensinadas e conduzidas de acordo com o entendimento de cada uma delas. Deus abençoe vocês. Vamos orar? Senhor, graças te damos pela vida dos nossos pequeninos. São a herança do Senhor, conforme a tua palavra diz. E são aqueles pelos quais também Jesus Cristo morreu. E por isso queremos ensiná-las a amar Jesus. Então abençoa, ó Deus, nossas irmãs que irão conduzir essas crianças ao conhecimento do Senhor. E a nós que aqui ficaremos, também edifica-nos com a tua palavra, para a glória de Jesus e em nome de Jesus. Amém. Podem ir lá, crianças. Deus abençoe vocês. Isso. Bênção demais. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, por favor, no livro de Atos, capítulo 15. Nós estamos já há algum tempo estudando o livro de Atos, que é um livro histórico que fala sobre a igreja. E a ideia é que nós tenhamos um tempo para lembrarmos como a igreja começou e por que ela existe e quais as lições que a igreja histórica, a igreja que começa lá depois de Cristo, quais as lições que ela deixa para nós. Então, eu queria convidá-lo a abrir sua Bíblia para que nós possamos meditar sobre este livro precioso, pensando, então, no texto da palavra do Senhor, conforme Atos, capítulo 15. Antes da gente ler, eu quero situar vocês, irmãos e aqueles que estão nos visitando, sobre as nossas exposições neste livro. Nós falamos até aqui sobre o início do ministério do apóstolo Paulo, que a partir do capítulo 13, começa a ser descrito o ministério do apóstolo Paulo, pregando o evangelho em algumas cidades e regiões. E depois da primeira viagem missionária que ele e Barnabé fazem, então eles voltam para a cidade de Antioquia, que é a cidade da igreja em que eles foram enviados. Então, no final do capítulo 14, você vai ver exatamente eles voltando para esta região da Antioquia. E o capítulo 15 começa exatamente eles falando que estavam ali na igreja de Antioquia. E algumas coisas começam a acontecer. E a gente vai entender isto e, a partir disso, trazer para o nosso coração, nesta manhã, a palavra do Senhor. Eu vou ler apenas os primeiros 6 versículos, e depois a gente vai expondo os demais versículos do capítulo. Atos, capítulo 15. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses 2 e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria,
e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. E quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que haviam crido, se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão, havendo grande debate. Até aqui, versículo 6. Que o Espírito Santo do Senhor edifique os nossos corações e alimente a nossa alma nesta manhã. Você já se perguntou por que existem tantas denominações cristãs no Brasil e no mundo? Já fez essa pergunta? Ou talvez em alguma conversa informal com alguém, você deve ter perguntado: por que tem tanta igreja? Não é o mesmo Deus? Por que tem tanta igreja diferente? Por que tem tantas denominações? Eu morei em uma cidade, em Minas Gerais, fui pastor nessa cidade 15 anos. E um pastor dessa cidade resolveu catalogar todas as igrejas que haviam nela. Uma cidade de cerca de 300 mil habitantes. E ele catalogou mais de 1.000 igrejas, aproximadamente 1.050 igrejas nesta cidade chamada Governador Valadares, em Minas Gerais. Mais de 1.050 igrejas evangélicas. Imagina. Tinha igreja para todo gosto. A igreja presbiteriana é muito presente lá em Valadares. São 25 igrejas presbiterianas em Governador Valadares. Igreja presbiteriana para todo gosto. E é interessante que, quando nós analisamos essas questões, vamos chegar à conclusão de que o fato de existirem muitas denominações cristãs é porque a maioria dessas denominações surgiram por causa de divisões e de opiniões contrárias. Então, assim, a gente está aqui nesse grupo e alguém começa a ouvir alguma coisa que talvez incomoda o coração, a mente, e fala assim: mas não é assim. E aí essa pessoa começa a, talvez, questionar. Às vezes começa a causar um certo tumulto no meio da comunidade. E ela resolve que o que ela está ouvindo não satisfaz, ela vai e abre uma igreja para ela, do jeito que ela pensa e acha. E ela começa a agregar pessoas, e de repente existe ali uma outra comunidade muito parecida com esta. E aquela pessoa que saiu de lá, da primeira, ela começa a ministrar, a dirigir, a falar e a pregar. E, às vezes, alguém que está sentado fala assim: mas não é assim. E essa pessoa que diz não é assim, faz a mesma coisa. Eu vou sair, vou criar a minha. Então, às vezes, não é tão simples assim, mas às vezes a gente vai perceber que a grande maioria das denominações surgiram por divergências ou por opiniões, e normalmente são opiniões muito banais, são coisas muito insuficientes para que, de fato, se cause uma divisão na igreja. Alguns não concordam com determinado posicionamento doutrinário, então vai e abre a sua igreja. E existe algo que nós, como Igreja de Cristo Jesus, precisamos lutar. Nós precisamos lutar pela unidade da igreja. Nós precisamos lutar pela preservação daquilo que é essencial para a Igreja de Cristo Jesus. Nunca seremos unânimes em tudo. Nunca teremos a mesma opinião sobre todos os assuntos da Bíblia. Mas é importante, irmãos, pensarmos que nas coisas essenciais nós precisamos manter e lutar pela unidade. E nesse momento da história da igreja, conforme nós lemos aqui em Atos capítulo 15,
Paulo e Barnabé, de volta a Antioquia, enfrentam agora um grupo de pessoas que, segundo o texto, foram pessoas que vieram, que moravam na Judéia e foram para Antioquia e, aparentemente, eles estavam convivendo como cristãos, como novos convertidos, como pessoas que aceitaram a fé em Cristo Jesus, mas que, de repente, eles saíram com uma ideia meio difícil de aceitar e digerir. E nós não sabemos a intenção desses que levantaram, mas provavelmente este assunto talvez provocaria uma séria divisão na igreja logo no seu início. Esses judeus estavam ensinando que a salvação deles dependia de um rito comum entre os judeus, que era o rito da circuncisão. Mas por que os cristãos não eram circuncidados? O que era a circuncisão? O rito da circuncisão, instituído por Deus, no pacto que ele estabeleceu com Abraão, e era um rito do Antigo Testamento, que uma das marcas era o derramamento do sangue. Então, toda vez que era derramado o sangue do menino no rito da circuncisão, era um sinal de que aquele menino pertencia à família de Deus, à promessa de Deus, estava debaixo da aliança com Deus. Mas, irmãos, por ter Cristo Jesus derramado o seu sangue na cruz do Calvário, estabelecendo assim um novo pacto, uma nova aliança, no derramamento do seu sangue, conforme o autor aos Hebreus fala lá no capítulo 4, também no capítulo 10, Jesus, então, interrompe, anula o rito antigo da circuncisão e estabelece um novo rito de entrada, de pertencimento ao reino de Deus e à família de Deus, que não é mais a circuncisão, mas passa a ser agora o batismo. O batismo na igreja cristã é a antiga circuncisão do povo de Israel. Então, a circuncisão é substituída. O sangue não precisa ser mais derramado. Ele foi de uma vez por todas derramado por Cristo Jesus na cruz do Calvário, e de uma vez por todas, agora podemos dizer que pelo sangue de Cristo Jesus, que nos purifica de todo pecado, nós somos remidos e redimidos dos nossos pecados. Então, o que esses judeus da igreja de Antioquia estão propondo? Eles estão dizendo, o sacrifício de Jesus não valeu. Não é suficiente. Então precisamos inserir outras coisas. Vamos então voltar às velhas práticas. Vamos voltar à velha aliança. A aliança que Cristo forjou na cruz do Calvário definitivamente não é válida. É insuficiente. Eu não sei se você percebe que qualquer semelhança com o nosso tempo não é mera coincidência. Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs, salvas em Cristo Jesus, querendo trazer do Antigo Testamento os ritos, as práticas, a maneira de cultuar. Esquece que em Cristo Jesus, toda a nossa redenção e salvação é suficiente. Pedro, quando pregou lá lá no Sinédrio, entre os religiosos da sua época, ele disse, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, Jesus Cristo. Este é o único caminho. Este é o único a quem nós devemos atribuir a nossa redenção. Então nasce aqui, no capítulo 15, o primeiro concílio da igreja cristã, da igreja de discípulos de Jesus, a partir de Cristo, a partir dos apóstolos. O primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Porque então, lá em Antioquia, a liderança da igreja decide que vai enviar alguns dos seus líderes para que eles conversem com os apóstolos e presbíteros em Jerusalém, e eles cheguem a um consenso. Devemos ou não circuncidar? Então, Paulo e Barnabé vão para Jerusalém. E um detalhe importante que talvez você não tenha percebido ou não tenha atentado é que
a igreja presbiteriana é a única igreja que mantém este modelo de liderança nas igrejas protestantes, no Brasil e no mundo. O que está acontecendo aqui? Eles reúnem os apóstolos e os presbíteros, ou seja, eles formam uma liderança. E nem os presbíteros eram menores ou maiores que os apóstolos, nem os pastores, nem os apóstolos eram menores ou maiores que os presbíteros. Eles estão em pé de igualdade, decidindo aquilo que é importante para a igreja. E a igreja presbiteriana, ela também é assim, ela é conciliar. É uma igreja regida, por isso que ela é chamada de presbiteriana, porque é regida pelos presbíteros. E dentre os presbíteros estão os pastores, que são presbíteros docentes, presbíteros que ensinam, que pregam. E tem os presbíteros regentes, que são os que administram a igreja de Deus. E eles têm tanta voz ativa na comunidade local como na igreja nacional. Porque quando nós vamos para as reuniões nacionais da igreja presbiteriana, são os presbíteros e pastores que decidem, não é uma pessoa que decide. Como, por exemplo, no sistema episcopal. Muitas igrejas no Brasil são episcopais, ou seja, tem um bispo, tem um pastor, tem um líder supremo, um presidente da igreja. Ou uma igreja congregacional, que ao invés de líderes opinarem e decidirem, a igreja toda se posiciona. E às vezes até os imaturos na fé tomam decisões que eles não deveriam tomar, por não ter maturidade espiritual. Então, a nossa igreja preservou isso aqui. O Concílio de Jerusalém foi replicado ao longo da história, e nós, então, fazemos exatamente o que eles fizeram aqui. Então, eles reúnem os apóstolos, os presbíteros, e eles começam a conversar. Paulo e Barnabé chegam em Jerusalém e dizem, olha, alguns judeus estão na nossa igreja dizendo que nós precisamos circuncidar aqueles que não são circuncidados, ou seja, aqueles que não eram judeus. Então, se você não é judeu, você tem que circuncidar para você ser salvo. Esta era a posição daqueles que estavam, então, pleiteando, argumentando a salvação por meio da circuncisão. Irmãos, o grande risco que o ensino desses indivíduos judeus poderia provocar exatamente uma possível divisão na igreja. E é exatamente isso que Paulo e Barnabé estão evitando. Quando eles procuram o concílio, quando eles procuram os presbíteros e apóstolos para conversar, para dialogar, para ouvir opinião, eles estão exatamente recorrendo para que não haja divisão. E na mente dos apóstolos é a seguinte: coisas essenciais que diz respeito às verdades de Deus, nós não podemos abrir mão e devemos manter a unidade neste pensamento. Então, a partir disso, nós podemos pensar sobre quais fundamentos bíblicos nós devemos lutar para preservá-los e manter a nossa unidade. E aí a gente vai olhar para o texto, para os versículos seguintes, e nós vamos ter uma resposta importantíssima. Olha o que diz aí a partir do versículo 7. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: Irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês, para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, e nem nós? Agora, olha a verdade, o fundamento da Bíblia que nós não podemos abrir mão. Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. Esta é uma verdade universal que deve unir os cristãos ao redor do mundo. A salvação é pela graça. A salvação é mediante a graça em Cristo Jesus.
Os líderes e representantes da igreja se reuniram, um grande debate se estabelece, e Pedro, apóstolo de Jesus, que já havia pregado para pessoas que não eram judeus, por exemplo, a família de Cornélio, os seus servos, os seus funcionários, e todos se converteram, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Pedro viu exatamente o que Deus havia feito, e Deus disse: olha, irmãos, a graça de Deus não está restrita a um povo. A graça de Deus, por meio de Cristo Jesus, é quem salva. Nós temos recebido em nossa igreja, graças a Deus, temos recebido pessoas de várias denominações. Recebemos aqui já batistas, assembleanos. Pastor Jaizão e a família lá veio da Assembleia de Deus, uma bênção em nosso meio. Algumas práticas comuns às denominações ou a estas denominações não são praticadas por nós, que somos presbiterianos. Por exemplo, os batistas, os assembleanos batizam por imersão. A igreja presbiteriana batiza por aspersão, e o conceito é muito simples, porque não é a quantidade de água, porque a água é um símbolo da purificação. Então, quando esses irmãos chegam à nossa igreja, nós não batizamos ele de novo, porque cremos, como foi lido em Efésios capítulo 4, há um só batismo. Se o batismo foi feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, apontando para Cristo como Redentor, como Salvador, esse batismo é válido. E nós recebemos esses irmãos com alegria. E esses irmãos são irmãos. Não são primos, como muitos acham. São irmãos. Isso quer dizer, irmãos, que esse tema não é um tema essencial da nossa fé. Se batiza com pouca água, com muita água, isso não importa para nós. Porque o essencial é o motivo do batismo. O essencial é qual o sentido do batismo para você. Você está entendendo que ao ser batizado, Jesus o libertou e te deu a possibilidade de nascer de novo para uma vida com Cristo? Se isso é o conceito, isto é o essencial. Se você, ao ser batizado, está apontando para a cruz de Cristo, dizendo a salvação é pela graça em Cristo Jesus, isto sim é essencial. E este é um tema que precisa ser preservado e precisa ser visto como algo que nos une. Sejamos nós presbiterianos, assembleanos, batistas, seja qual denominação, este é um tema, segundo o que Pedro diz, que a igreja precisa honrar e preservar. Jesus é o único caminho para a salvação. Por que que isso é importante? Porque era exatamente o contrário disso que esses judeus queriam dizer. Não. Jesus morreu, ok. O sangue dele foi derramado, ok, mas voltemos a praticar a circuncisão, porque sem ela nós não seremos salvos. Foi o que Moisés instituiu, foi o que Moisés falou na sua lei. Mas, claro, irmãos, que ao fazer isso eles estavam menosprezando a obra redentora de Cristo Jesus. Não há nada maior do que o sacrifício de Jesus na cruz. Foi no sacrifício de Jesus que nós reconhecemos o amor de Deus. Foi no sacrifício de Cristo Jesus que nós reconhecemos que nada que poderíamos fazer, nenhum esforço nosso seria capaz de prover a salvação. Deus estabeleceu ao longo da história vários pactos com Adão e Eva, e eles falharam. Com Abraão, e ele falhou. Com Moisés, e ele falhou. Com o povo de Israel, e eles falharam. Os pactos foram feitos ao longo da história, e quando percebemos na história que o homem seria incapaz, pelas suas próprias obras, de receber a salvação, o próprio Deus se encarnou, o próprio Deus desceu, se tornou homem, e como homem ele cumpre todas as regras da lei, e ele assume então o nosso lugar. E o último passo é entregar-se na cruz, o justo
pelos pecadores. O Deus que se tornou homem, que habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e morreu em nosso lugar. É por meio de Cristo que nós conhecemos o amor de Deus. E não importa nada que eu faça, ou não é suficiente nada que eu faça e nada que você faça. Seja circuncisão, ou seja uma penitência, ou seja uma caridade, não há nada que possa te prover a salvação a não ser Jesus Cristo. E sabe qual é a melhor notícia disso? É de graça. É de graça. Graça, abundante graça. Pastor, mas eu sou tão falho, eu peco tanto. Ah, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Só em Jesus. Sabe o que é que os apóstolos estão decidindo aqui, irmãos? Que não há sacrifício maior do que o de Cristo. Que o esforço já foi feito. Que eu e você absolutamente estamos alheios, estamos distantes daquilo que seria capaz de prover a nós a salvação. E esse é o cerne do debate aqui. E esta é a conclusão clara: a salvação eterna só é possível por meio de Cristo Jesus. E o detalhe é que a afirmação de Pedro é base, irmãos, para o cristianismo ao longo dos tempos. Somente a graça, os reformadores, lembra que eu falei agora há pouco, a igreja reformada, os reformadores reafirmaram isso. Porque em algum ponto da história, a igreja começou a dizer assim: não, nós podemos então receber a salvação em Cristo, mas é importante você pagar umas coisas aqui. Eles chamavam de indulgências. Porque quando nós depositamos aqui no gasofilácio, neste baú, a moedinha, e quando ela cai lá no fundo, uma alma é salva na eternidade. Oh, gente, era isso que era pregado no século XVI. E tem muita gente replicando isso hoje. Como se as nossas ações, como se as nossas ofertas, como se as nossas obras pudessem prover salvação. Os apóstolos dizendo: não, é só em Jesus. É só pela graça de Cristo Jesus. Não há nada que o homem possa fazer que lhe garanta a salvação. Pastor, mas eu sou um bom pai. Eu sou um bom marido. Eu sou um bom filho. Eu sou honesto com os meus negócios. Que bênção. É isso mesmo. Tem que ser assim. Mas isso não te garante salvação. A salvação é se você se render aos pés da cruz. É você reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida. É você se derramar diante dele e dizer: Senhor, eu não sou nada, eu preciso de ti. Senhor, eu preciso da tua graça, do teu perdão. Paulo, escrevendo aos Efésios no capítulo 2, ele disse: vocês estavam mortos em seus delitos e pecados, mas Deus, sendo rico em misericórdia, lhes deu vida. Por causa do seu grande amor com que ele nos amou, nos deu vida estando nós mortos em nossos delitos. E ele vai dizer: pela graça vocês são salvos. Como? Por meio da fé. Fé em quem? Cristo. Só Jesus Cristo salva. Só em Jesus nós podemos contemplar o amor de Deus. Só a cruz aponta para o fato de que nós estávamos fadados à morte, mas em Jesus nós temos a vida. E finalmente, um outro fundamento importante, bíblico, que nós não podemos abrir mão e que está aqui no texto. A partir do versículo 12, olha o que diz o texto: e toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios, ou seja, as pessoas que não eram judeus. Depois que eles terminaram
Tiago tomou a palavra. Tiago é um presbítero. Lembra que primeiro falou Pedro, que era apóstolo. Agora Tiago é o presbítero. Não é aquele Tiago, discípulo de Jesus, que esse já tinha sido morto. Lembra? Herodes matou o Tiago. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus, ou meio-irmão de Jesus. É aquele que escreveu a epístola e ele é presbítero na igreja em Jerusalém. E ele fala, irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios, a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso concordaram as palavras dos profetas, como está escrito. Ele está citando agora Amós, profeta do Antigo Testamento. Depois disso voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, reedificarei as suas ruínas e restaurarei, para que o restante da humanidade busque a Deus. A graça é para todos. Juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso julgo que não devemos perturbar aqueles que entre os gentios se converteram a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como da imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue, porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. O que Tiago está dizendo? Que a salvação é pela graça, mas que a lei de Deus precisa ser obedecida. Eu não sei se você já ouviu esse tipo de comentário, mas algumas pessoas falam assim, eu já estou salva, então eu posso fazer o que eu quero. E aí você pode pôr uma interrogação bem grandona assim, falar assim, será? Porque o salvo em Cristo Jesus quer agradá-lo. E a forma de nós agradarmos a Deus é fazendo aquilo que Ele manda. Então, se há um fundamento básico da igreja que precisa ser preservado, é que a lei de Deus é fundamento para a nossa vida. Aqui está a lei de Deus. São os mandamentos escritos, ditados, orientados por Deus, dizendo, olha, façam aqui, cumpram a palavra. Todos aqueles que são cristãos em Cristo Jesus, que foram salvos por Cristo Jesus, têm prazer não só em ler a palavra, mas em absorvê-la e praticá-la. E lembra Tiago, esse que falou aqui, dizendo lá na sua carta assim, tornem-se então praticantes da palavra e não só ouvintes. O que Tiago está dizendo? Que muita gente ouve, diz que é legal, mas não pratica. Então vamos voltar para Efésios 2. Paulo dizendo, pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não é de vós, a fé não vem de vós, é dom de Deus. Aí ele fala no versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie ou ninguém se exalte. Paulo está dizendo, se a salvação fosse pelo que nós fazemos, o nego ia fazer tanta coisa que ele diz assim, eu estou salvo porque eu fiz isso. E Paulo está dizendo, não é assim. A salvação é graça de Deus, é o amor de Deus que te atrai. Não vem de obras para que ninguém se exalte por isso. Mas no versículo 10 ele continua dizendo, mas Deus de antemão preparou as obras para que nós andemos nelas. E aí eu estava compartilhando essa semana no discipulado e eu perguntei, o que é boas obras? Nós pensamos em boas obras como dar cesta básica, atravessar a velhinha na faixa de pedestre, né? Boas obras. Isso não chega nem aos pés do que de fato é boas obras. Isso pode ser um complemento. Sabe o que é boas obras? É você honrar seu pai e sua mãe. É você ser fiel no seu relacionamento conjugal. É você não cobiçar as coisas dos outros. É você estar satisfeito com o que Deus te deu. Sabe o que é boas obras? É você honrar sua palavra. A coisa mais feia no mundo é um cristão. Um cristão
que não paga o que deve. Onde está Jesus na vida de alguém que compra e não paga? Isso é boas obras. Os mandamentos do Senhor precisam ser obedecidos. O que Tiago está dizendo é o seguinte: tem um fundamento básico que nós não podemos abrir mão. Qual é o fundamento? Obedecer à lei do Senhor. Que lei? A cerimonial de circuncidar? Não, porque essa lei cerimonial da circuncisão e dos sacrifícios, essas foram exterminadas, abolidas em Cristo. Mas as leis morais estão em vigor. Tem gente que diz assim: não, eu fui salvo pela graça, então estou no ambiente da graça, Novo Testamento, faço o que eu quiser, esqueço que está no Antigo Testamento. Não, senhor, não, senhora. Os mandamentos do Senhor constituem toda a sua palavra e precisam ser honrados e obedecidos. Se você foi salvo por Cristo Jesus, você ama esta lei. Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e todos igualmente justos. Os mandamentos do Senhor iluminam os olhos. Ele diz: são mais desejáveis, ou devem ser mais desejáveis que o mel, que o favo do mel. E Davi vai dizer no Salmo 19 que em guardar os mandamentos do Senhor há grande recompensa. Não é porque nós fomos salvos em Cristo Jesus que nós vamos abrir mão daquilo que é preceito. Crentes, salvos, redimidos por Cristo, vivem a palavra, obedecem a palavra, ouvem e praticam a palavra. Porque a palavra são os mandamentos do Senhor, perfeito para a nossa edificação. De forma muito prática, deixa eu concluir para que nós possamos sair daqui com o nosso coração alimentado pela palavra do Senhor. Este capítulo está tratando de duas coisas essenciais para a fé. Ela vai dizer para nós: olha, você foi salvo porque Jesus manifestou a sua graça. E através dele você conheceu o amor de Deus. Você não poderia fazer absolutamente nada para garantir a sua salvação. Só Jesus fez. E o que ele fez é suficiente. Então, se renda a esse Jesus. Você está fraco? Você se vê incapaz? Você se vê impossibilitado? É exatamente assim que Deus te chama e que Deus te alcança. Como nós cantamos. Logo eu, sim. E não é porque eu mereço. É pelo amor de Deus. E quando eu conheço esse amor de Deus, um outro fundamento importante para que nós solidifiquemos a igreja de Cristo Jesus é que, uma vez salvo, precisamos viver e praticar a palavra. Os mandamentos. Tiago diz: olha, fala para esse povo, para ele se abster das comidas dedicadas a ídolos. Sabe o que acontecia? Na porta dos templos pagãos, aqueles que sacrificavam, pegavam a carne dos animais e vendiam mais barato do que no supermercado, na feira. E os cristãos iam lá e compravam. Isso era dava um mau testemunho. Então a orientação é: não façam isso. São coisas dedicadas a ídolos. É claro que hoje para nós é difícil a gente ter essa dimensão. Para eles era muito comum aquilo. Que vocês abstenham das relações sexuais ilícitas. Tiago não está falando propriamente da prostituição ou do adultério, que podem ser encaixados nesse perfil, mas ele está falando principalmente porque havia um costume entre os gentios, os povos pagãos, da época de casarem entre parentes, irmãos com irmãos, primos com primos. Você quer preservar a unidade da igreja? Não se misturem com coisas pagãs, dedicadas a ídolos. Abram mão de costumes que não são de vocês.
Ouçam a palavra e aprendam com a palavra. É isso que Tiago está falando. É por isso que a gente se reúne aqui todo domingo para estudar a Bíblia, para ler e meditar. Todas as quartas e sextas nos PGs, para a gente aprender da palavra. Por quê? Porque é importante saber que, uma vez salvos, nós precisamos viver aquilo que o Senhor nos chama a viver. Eu quero convidar você a orar nesse instante. Talvez, você tenha entrado aqui e tenha pensado assim, não, mas eu não mereço nem estar aqui. Eu não sei o que é a graça de Deus. E eu quero falar para você, Jesus te chama gratuitamente para receber este amor dele. O amor de Deus, como nós cantamos, é um amor incompreensível. Não dá para a gente entender, mas é um amor poderoso. E se você ainda não tem convicção de que você é amado por Deus, que você foi atraído por este amor, agora você está tendo a oportunidade de dizer assim, Senhor, eu entendi então que não é o que eu faço ou deixo de fazer, ou não é como eu estou ou como eu deveria estar, mas o Senhor me recebe assim mesmo. O Senhor me acolhe assim mesmo. Então, eu quero convidar você a orar nesse instante e dizer, Senhor, eu recebo Jesus por meio da sua graça. Queria convidar o Ministério do Louvor para a gente fechar o culto cantando mais uma vez o cântico O Amor de Deus. Que é muito aquilo que nós acabamos de ouvir da palavra de Deus. Um pobre pecador como eu, que recebe gratuitamente a graça do Senhor. A graça em Cristo Jesus. Eu queria convidar você a cantar este cântico, trazendo para o seu coração, trazendo para a sua vida estas verdades, tanto da palavra pregada, quanto deste cântico, que fala do amor de Deus. O amor imenso, grandioso. Um amor extraordinário. E que nos constrange a amá-lo também, e assim a viver segundo a sua palavra e a sua vontade. Viver segundo o seu eterno propósito. Viver segundo a sua palavra e aquilo que ele nos ensina nela. Vamos cantar esse cântico? Eu e você estamos nessa realidade. Eu e você, fracos, pecadores, limitados, devedores, mas alcançados pelo amor de Deus.
ficar de pé, vamos cantar. E da plenitude renasci. Fomos atraídos pelo amor de Deus. Quando atraído, Louvado seja o nome do Senhor, pela graça em Cristo. Aleluia. O que nós ganhamos então? vive poderosa salvação. Alcançamos por Cristo luz que nos ilumina. Aleluia. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo Eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito encarnado, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. o amor de Deus é rico em benefícios. O amor de Deus não mede sacrifícios. De braços Desse amor, recebo o perdão comprado por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor pelo seu amor. O amor de Deus é puro e consciente, como as manhãs, é firme e constante, e se entregou na cruz e a morte derrotou. O amor de Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelo teu grande amor, pela graça em Cristo Jesus, pela cruz e o sacrifício. logo eu, pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Oh Deus. Deus, este é o teu amor, esta é a tua graça. Logo eu, finito encarnado, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Senhor, nós somos gratos pela redenção em Cristo Jesus. Somos gratos pela cruz, pelo sacrifício, pelo teu amor manifestado de forma extraordinária e abundante. Somos gratos a ti, porque mesmo sem merecermos, o Senhor nos alcançou e em Cristo nos sentimos amados. Que tomemos posse desta verdade do Senhor. Pela graça em Cristo Jesus, nós fomos salvos. E se o Senhor nos deu essa salvação, ninguém, absolutamente ninguém e nada nesta vida pode nos tirar. E como forma, ó Deus, de gratidão, nós respondemos com obediência. Obediência à tua palavra, obediência aos teus mandamentos, obediência à tua vontade. Transforma-nos, Deus, dia a dia. E traz, ó Deus, o nosso coração cativo à palavra do Senhor, para que não somente sejamos ouvintes, mas praticantes desta palavra. E que o Senhor nos veja e nos guarde, enquanto estivermos separados uns dos outros. E que a graça que está em Cristo Jesus, o amor de Deus, a comunhão, o consolo, a presença
a unção do Espírito Santo repouse sobre vocês, irmãos. Repouse sobre vossos familiares, onde quer que estejam. Repouse sobre toda a igreja de Jesus. A igreja que está aqui, mas que está espalhada em todos os cantos da terra. Hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe. Se você olhar do seu ladinho aí, deve ter um visitante. E você precisa fazer aquela máxima nossa, 40 abraços pelo menos. O visitante não precisa ficar constrangido não, porque a gente gosta de abraçar mesmo, tá bom? Deus te abençoe. Uma excelente semana na presença do Senhor, em nome de Jesus.